Olá, queridos! Estamos mais uma vez aqui para falar junto com vocês hoje sobre um tema muito importante, como todas as vezes são. O tema sobre o ciclo da vida. Quero ver a tua unção, levanto as minhas mãos a ti. Eu busco a tua face, Senhor, como um vaso quebrado, como um vaso quebrado cheguei e me entreguei. O melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus. Queridos, nós estamos aqui hoje para conversar sobre um assunto super legal, que é sobre o ciclo da vida. A vida e o envelhecimento. Está muito na moda isso, a gente está ficando cada vez mais velho, você também que está em casa, cada dia a gente vai ficando mais velho. E nós vamos meditar um pouquinho sobre isso, conversar um pouquinho sobre isso com a nossa psicóloga Sandra Barbosa de Souza. A nossa Sandrinha, abençoada. É um prazer ter você aqui, querida. Prazer é meu, pastora, poder estar conversando com vocês um pouquinho mais sobre esse assunto. Porque até pensei numa música de Arnaldo Antunes que fala que o mais atual, né, é o envelhecer. Ah, é? É uma música, o envelhecimento, né? Verdade? É, ele fala sobre isso. E fala muito bem fala bem do envelhecimento? Ele fala que o mais moderno hoje é o envelhecimento. Então é uma coisa mesmo... Atual. Atual. É interessante. E aí, Sandrinho, o que você me diz? O que você pode falar sobre esse ciclo da vida? Começa e emocionalmente falando, claro, como começa e depois como nós vamos indo para a velhice, e o que a velhice traz para a gente, ou a terceira idade, né, como que é bem falado. E tem gente que fala que não é a melhor idade não, que é a pior idade, mas é a terceira idade, a idade que nós queremos focar hoje. Conta um pouquinho para a gente o que você percebe como psicóloga. O indivíduo, ele nasce e sabe que um dia ele vai morrer, a gente sabe disso. Desde o momento que a gente nasce, a gente vai passando por isso. Só que as mudanças é muito acentuada no idoso. As doenças são mais visíveis na terceira idade, né, digamos assim, ou na melhor idade. E a gente percebe que a parte emocional também conta, para ele entender que muitas vezes o corpo já não corresponde mais às questões, muitas vezes, da mente, né? Tem muito idoso que é lúcido, mas o corpo dele não corresponde. Então nós sabemos que o processo natural é os filhos enterrarem os pais. A gente entende melhor, por mais dolorido que seja a perda, é mais, digamos assim, o ciclo natural, o filho se despedir dos pais. Ao contrário, não é muito bem aceito, né, os pais enterrarem os filhos. Então nós entendemos que o processo natural é o envelhecimento, mas existe sim o conflito de entendermos um pouquinho que tem um momento na vida dessa pessoa que ela não vai conseguir mais fazer todas as coisas, desde escovar os dentes, pentear um cabelo, que é uma rotina simples, até mesmo ir trabalhar. Essa independência eu vejo. Tem muito idoso que ele não consegue aceitar o fato de ter que depender de uma outra pessoa. Eu acredito que isso é o mais difícil para eles, entender essa rotina que muda. A verdade é, a pessoa foi sempre independente, dona de si, decidia suas coisas. De repente ela passa a ser uma pessoa que não pode mais decidir muita coisa por causa das suas limitações. E isso realmente acontece, tem um grande conflito na pessoa, há um grande conflito, eu acredito, porque ela vai percebendo o seguinte: estou acabando, estou diminuindo, estou deixando de ser quem eu era, né? De ser aquele cuidador, né? Os pais eram o cuidador dos filhos, né? E essa questão de enxergar que hoje ele não tem mais essa autonomia, muitas vezes física e muitas vezes de decisão. Eles às vezes acabam, não conseguem decidir. Eles chegam num ponto, dependendo da doença, do organismo dele, ele não consegue nem saber que dia é, que conta eu tenho que pagar, como que eu vou realizar uma atividade de sair de casa.
Coisa que muitas vezes ele está lúcido, mas ele não consegue, o corpo não corresponde mais isso. Então, a gente percebe que é um processo difícil para eles entenderem. De entender que muitas vezes ele precisa de um cuidado. E o idoso, muitas vezes, ele não muda hábitos. Se você olhar em termos ele não muda o seu hábito, ele está ali enraizado na cultura dele. E aí o que a gente tem que fazer é realmente cuidar com amor e carinho. E respeitar esse momento dele também. Que faz parte disso. Não tem assim, eu vejo que é muito o conflito mesmo dessa independência. Sandra, acho que uma das coisas que... Não sei o que a psicologia diz a respeito disso. Você também, além de ser psicóloga, você é uma moça cristã. Então você sabe que quando Deus fez a gente para ser eterno. E não para a gente morrer, né? Mas o pecado entrou no mundo e o homem... E o salário do pecado é a morte. Uhum. Então parece que ninguém está muito pronto para a velhice e nem para morrer. E como que a psicologia vê isso? Espiritualmente, isso que acontece. Agora, como que a psicologia vê isso? Assim, a pessoa, ela tem a questão emocional, que ela não entende, às vezes, que ela vai morrer. A gente percebe muito isso quando a pessoa se aposenta. A gente percebe esse luto que já começa inconsciente. A gente vê isso. Que dentro da psicologia, como tratar com esse idoso? Na verdade, você não vai mudar esse hábito dele. Você vai simplesmente fazer com que ele internalize que faz parte desse processo do luto mesmo. Tem muito, assim como a gente percebe que o adolescente ele passa por um processo de luto do corpo dele de criança, porque ele tem uma transformação hormonal na adolescência. E a gente percebe que ele faz um luto também ali, inconsciente. Que eu sou criança agora, tem muito que eu sou adulto. E o idoso também tem esse luto do próprio corpo dele. Que ele não tem mais essa mobilidade física, a mente dele também. Então é trabalhar as questões do próprio luto mesmo, do ser humano. E é essa questão da morte diária. Se você perceber, o idoso chega no momento em que ele percebe que qualquer hora ele pode morrer. A gente sabe que todos vão morrer, mas a gente sabe também que o idoso, ele está na frente, digamos assim. Está na frente né? Pegou a senha, a senha que... Como que é mesmo? A primeira senha. A senha dele. Então a gente percebe assim que eles também vão internalizando essas coisas. Mas a psicologia vai trabalhar nessa questão do luto mesmo, de entender esse luto, não é que ele morreu hoje, mas que ele está gradativamente indo para a morte. Para a morte. E a gente percebe que um idoso, de um dia para o outro, ele envelhece muito. Não fala assim que é ruim. Mas a gente conversa com a pessoa, de 6 meses, a gente percebe que tem uma questão fisiológica mesmo, que o organismo é natural isso. Eu não sei se a palavra seria falência dos órgãos, mas existe uma limitação. Uma limitação bem grande. Devagarzinho eles vão piorando, né? Até chegar, acabar, parar. E eu vejo também assim que a questão de trabalhar com eles emocionalmente é a inversão desses papéis. Né? Porque eles não conseguem, acho que delegar emocionalmente, por exemplo, que um filho vai trocar, vai ter que limpar muitas vezes. Isso é muito constrangedor, principalmente se ele está lúcido. Você tem que trocar uma fralda, tem que limpar. Isso é constrangedor muitas vezes para um pai, né, ver o filho, ou muitas vezes a filha vai ter que fazer isso com o pai. Porque às vezes o pai não tem um filho homem, tem só mulheres. Então é essa filha que vai ter que trocar. Então essa é uma questão cultural. Tem que dar banho. E aí o pai morrendo de vergonha e a filha morrendo de vergonha também porque nunca teve essa liberdade, né? Exato. E aí nesse momento é um conflito familiar, né? Tem que ser resolvido, que não é fácil. Então, na verdade, a psicologia trata com a atualidade, com aquilo que a pessoa sente e ela vê isso como normal, a morte. Só vai levando a pessoa a entender e encarar melhor tanto a morte como as limitações. Da terceira idade, né? Porque, assim, até a questão da palavra, né? Idoso, né? O idoso, a palavra realmente, se você for procurar no grego, no dicionário, está relacionado a velho. Então, quando você fala assim, pessoa idosa, muitas pessoas não gostam muito dessa palavra, acham pejorativo.
Então, por isso, talvez a melhor idade. E aí eu fiquei pensando, mas qual é a melhor idade? A melhor idade é aquela que a pessoa está vivendo. Porque existem pessoas de 30 anos, muitas vezes, que ela está vivendo uma velhice. Porque ela não consegue ter uma possibilidade de vida. E às vezes o idoso também, o que a gente pensa, é que a gente trata que ele não tem mais nada para fazer. Ele já está velho, qual é a perspectiva de vida que ele tem, o futuro que ele tem? Então, muitas vezes, isso está incutido na nossa cultura. Que aí, dentro da psicologia, a gente pode propor que não, que ele tem coisas que ele pode fazer dentro daquelas limitações. Né? Fazer um esporte, muitas vezes o esporte que seja dentro da condição física dele. A convivência com outras pessoas, que o idoso ele tem muito essa questão do isolamento. Né? Então, na verdade, o que eu fico pensando assim, a pessoa trabalha, aposenta e não sabe usar o tempo depois que está ocioso, ele não sabe mais usar direito aquilo, já está mais limitado. E aí ele tem que reaprender a viver com as limitações e reaprender a viver até mesmo consigo mesmo, né? Com essas limitações consigo mesmo, para entender que está chegando o fim. É triste isso, né? Não é? Não é um pouco triste? Realmente é muito triste porque ele acaba não sabendo lidar com esse tempo, né? Porque enquanto é jovem, como você falou, né? A pessoa trabalha. E a nossa sociedade está muito enraizada essa questão de trabalho. Você diz quem é a pessoa. Então, se você trabalha, você é alguém. Então, a sua identidade está muito ligada a essa função do trabalho. Então, quando você se aposenta, muitas pessoas acabam tendo até o chamado luto mesmo, né? Eu estou morrendo. Tem muitas pessoas que entram realmente em depressão, porque elas começam a entender, puxa, eu estou ficando velho. E aí ele também não entende como é que eu vou lidar. Bom, agora eu tenho um tempo para realizar todas as coisas que eu não fiz até então. E é por isso que eu falo que, na verdade, a melhor idade é a idade que você está vivendo hoje. É saber lidar com o tempo e as limitações, que não é tão simples você trabalhar o emocional com a sua condição física, né? Porque quando era jovem ele tinha um corpo bom, tinha disposição, mas não tinha o tempo para desfrutar. E hoje o aposentado ou o idoso, ele tem tempo, mas não tem o corpo necessário. Não tem o corpo necessário. Muitas vezes ele tem até o dinheiro, mas ele não tem o corpo à disposição necessária. Para viajar e tudo mais, que precisa ter saúde para viajar também, né? Exato. Quando eu me chego a ti, me prostro aos teus pés. Quando eu me prostro a ti, sinto teu mover em mim. E não há palavras para descrever a paz que sinto em ti. Sandra, também nós estamos pensando aqui no envelhecimento fisicamente falando também. Também tem a questão sexual, né? Na terceira idade, sexo e quando a gente tem sexo, há um melhor relacionamento entre marido e mulher. Agora, quando chega nessa idade, que o sexo é mais escasso, como que é o relacionamento como deveria ser o relacionamento entre marido e mulher nessa fase? Então, já que a sexualidade, a parte sexual é escassa, a gente percebe essa questão do companheirismo mesmo. A gente vê quando o casal ele tem um bom relacionamento, é mais fácil, porque aí tem aquela cumplicidade realmente da conversa, de estar juntos. Eu acho que a presença da pessoa supre isso, mesmo que o físico não condiz. Claro que se você vê que não teve um bom relacionamento, às vezes vai haver conflitos, mas mesmo não havendo um bom relacionamento, a gente percebe que há uma cumplicidade, de estar juntos, na rotina diária. Isso recompensa, digamos assim, essa parte da sexualidade. E se formos pensar, até uma história de Sherazade, né? Sherazade, quando ela foi o rei, né, o sultão, ele matava todas as esposas que ele dormia. E a Sherazade sabia que ia morrer se casasse com ele. Então ele casou com ela e o que ela fez? A primeira noite ela contou histórias. A segunda noite contou uma história. A terceira noite uma história. 1001 noites.
E ela, em Mil e Uma Noites, ela foi contando uma história e nunca tiveram sexo. E aí, depois desse período, o rei se apaixonou por ela. Então, ela não morreu, por conta de que ela soube construir um relacionamento com ele antes. Então, eu vejo que o casamento é assim. Vai chegar um momento que você não vai ter realmente a condição física, mas é aquela construção desse relacionamento, da afetividade, que eu vejo que é importante. Bom, Sandrinha, também tem aquela questão do pessoal, tá? Que é muito ligado. Você falou que tem que construir um relacionamento. E agora esse pessoal, marido e mulher, que construíram um relacionamento tão gostoso, um deles morre. E aí, o que o outro faz? Então, existe aí, é difícil, a parte emocional deles, eles ficam bem deprimidos. Eles não enxergam mais o porquê de viver. E que a gente muito vê que muitos idosos acabam falecendo logo depois. A gente tem casos, a gente vê isso, de pessoas que acabam morrendo meses depois ou dias depois por conta da ausência dessa pessoa. Porque muitas vezes não aguenta, né? A conviver no mesmo lugar, ver as coisas da pessoa e tudo vai lembrar a pessoa. Então existe realmente, isso é da questão do relacionamento, do apego, né? Eu vejo que o idoso, ele tem uma dificuldade da própria alimentação. Aí ele para de comer, né? Eles acabam comendo menos, eles acabam vivendo menos. E isso contribui. Então eu vejo que a parte emocional vem falando para ele que não existe mais esse motivo de viver e o físico vai respondendo dessa forma. Uhum. Então eu vejo que é uma questão aí de acaba se cumprindo aquilo que ele deseja, realmente de partir com essa pessoa. Porque dependendo de como foi o relacionamento e como ele encara isso, ele vai querer morrer junto. Tem casais que eu vejo, a gente falou que a gente ia morrer juntos. Tem casais dessa forma, eu vou enterrar você primeiro, porque eu não aguento ver você. Então, tudo isso vai sendo uma verdade. Toda vez, no ciclo da vida, num desse tempo, entre marido e mulher, sempre vai ter aquela conversa. Ai, olha, eu quero morrer primeiro, porque senão eu não vou aguentar ficar sem você. Sim. Ah, não, eu que tenho que ir primeiro. Aí fica aquela coisa, porque é engraçado. Eu fico imaginando você em casa e eu também, a gente imaginando, observando os casamentos. A gente observa assim, que o pessoal casa apaixonado. Depois fica meio separado, meio brigando e briguento, quase que, eu não gosto mais. Mas acaba vivendo de um jeito, parece que não gosta mais, fica meio distante. Depois passa um tempo, os dois ficam mais velhos, aí, ai meu Deus, se você morrer, eu morro também. É engraçado, a gente entra parece numas contradições durante a vida, né? Você ama a pessoa, depois você briga com ela o tempo todo, parece que você nunca mais vai ficar com ela, mas se ela for embora, você morre também. É uma questão interessante, emocionalmente falando. Porque eu vejo que o ser humano é assim, né? Quando você perde alguma coisa, parece que, não sei se seria... cai a ficha ou ele entende que aquilo era importante, que é errado na verdade, né? A gente precisa trabalhar isso e viver o melhor hoje, mas muitas vezes a questão da perda, falando em morte muitas vezes, eu penso que talvez associado à ausência, também muitas vezes tenha o remorso, de muitas vezes não ter feito aquilo que deveria ser realizado no momento da vida da pessoa, porque tem muito idoso quando por exemplo, morre o seu cônjuge, ele não gosta que mude nada do lugar, porque era daquele jeito que a pessoa gostava, tem que ser feito daquele jeito. Talvez uma forma de compensar aquilo que ele não fez. Ou então ele vai realizar algo que ela desejava ou que ele desejava. Talvez seja associado a remorso também, né? Também tem remorso, né? Porque pode. Quando chega a morte, a pessoa fala, eu podia ter feito mais, eu devia ter dado mais atenção. Sim. Tem uma questão também de a gente saber agradecer a Deus todos os dias. Pediremos o Senhor Jesus em todo o tempo. Declararemos que o Senhor é bom. Tu és bom, Senhor. Bendirei ao Senhor.
Sandra, e quando fica então só uma pessoa, ou o pai e a mãe, mas eles estão muito velhinhos, né? Ou então só um deles, que o outro já morreu, e aí fica aquela coisa da família. A família, né? O pai que cuidou de todos os filhos, a mãe que cuidou de todos os filhos não têm essa capacidade, às vezes, de cuidar dos pais. O que acontece nesse sentido? Primeiro tem que pensar se os filhos têm condições de cuidar. Quem tem essa condição de cuidar? Porque existe um conflito, né? Quem é que vai cuidar? Quem é que vai ter tempo para cuidar? Porque os filhos muitas vezes têm a sua própria vida, né? Tem a sua própria família. E aí existe aquela questão de entender quem é que vai morar com o pai, porque muitas vezes os pais não querem sair da casa. É muito difícil os pais quererem sair da casa. E também vejo que é importante respeitar também o idoso. Às vezes você fala, ter aquela rotina de entender, perceber, acho que a rotina não é a palavra certa, mas respeitar a liberdade e a autonomia desses pais. Vou querer alguém aqui dentro ou não? Depois, visto que os filhos não têm essa condição, aí sim talvez ter um profissional para estar junto. Mas os filhos precisam saber que a responsabilidade é deles. Não é terciarizar um profissional. O profissional ele está ali para auxiliar. Nos momentos, muitas vezes, que você não tem essa condição de ficar, muitas vezes, 24 horas com esse pai e com essa mãe. Mas eu vejo que a família, por mais difícil que seja o conflito, é entender que é sua responsabilidade de cuidar desses pais, de estar junto, né? Porque isso faz parte, é a afetividade da família. Mas sim, a presença de um profissional eu vejo que é importante, porque existe um desgaste emocional muitas vezes. E alguém de fora, um profissional, às vezes é uma boa saída para poder ajudar a família a pensar também. Eu vejo dessa forma. Algumas pessoas, eu já vi casos assim, de que a pessoa procurou um profissional para que, ao invés de dormir junto com essa pessoa doente, que é o mais velha, ia ficar assim muito desgastado. Então procurou um profissional pelo menos para dormir com ela, com essa pessoa, para que depois, durante o dia, pudesse ter não desgastasse muito os relacionamentos. Porque, queira ou não queira, às vezes o idoso, às vezes ele, nas limitações deles, eles já estão mais teimosos, mais, parece mais rebeldes, quer dizer, não aceitam muito o que o outro fala e acaba tendo alguns desgastes, algum cansaço. Nesse caso, usar uma pessoa para ajudar, mas nunca para largar na mão do outro, né? Então, essa transferência de responsabilidade que eu falo, né? Que ter o cuidador, ter um profissional é muito bom. Porque para não ter essa questão do desgaste realmente no relacionamento. Porque cuidar de idoso é um cansaço emocional. É um desgaste emocional. Então é importante a presença de uma pessoa que é de fora. Mas nunca a família achar que é responsabilidade dessas pessoas. Se você for ver, a gente pensa em termos profissionais de filhos. Muitos pais delegam a educação para a escola. É a mesma coisa o idoso. Não podemos delegar para um cuidador. A responsabilidade é da família, mas sim que um profissional realmente ajuda sim. Mas tem gente que, por exemplo, Sandra, vamos dizer que tenha 4 filhos. As pessoas, os 4 estão ocupados, mas sempre tem aquele que acha que não é responsabilidade dele. Por que será que tem esse egoísmo, né? O que é isso? Eu penso, né, que é a questão realmente da construção do próprio relacionamento com os pais, né? Se você for resgatar o histórico do relacionamento, pode existir realmente a questão de não se identificar com esse pai ou com essa mãe, de que muitas vezes ele tem, às vezes, mágoa desse pai, porque ele não fez para mim quando criança, por que eu tenho que fazer isso agora com ele, por que é minha responsabilidade cuidar dele. Claro que esse filho muitas vezes não verbaliza isso, mas ele inconscientemente ele vai fazendo isso através das atitudes. Muitas vezes a gente pode pensar, é uma ingratidão se você pensar. É uma ingratidão. É uma ingratidão, porque às vezes é difícil cuidar dos pais, porque se você pensar que muitos pais não teve presente na infância desse filho. E esse filho vai ter que realmente fazer uma inversão de papéis e passar por cima de muitas vezes muita mágoa, muito ressentimento para olhar para esse pai e ter um olhar humanizado.
E eu vejo que muitos filhos não conseguem fazer essa passagem por questões realmente de incapacidade emocional, eu vejo. É uma limitação emocional de passar. E aí eu vejo também que os outros filhos não podem cobrar desse outro irmão. Tem que fazer por amor também. Isso. Eu vejo muito isso. Não adianta você fazer e começar a apontar, né? A pessoa não faz. Não, é olhar e fazer o que você pode contribuir. Então eu vejo que tem que haver uma comunicação entre os familiares. Mas é muito difícil os outros filhos não cobrarem. Porque eles acham que é tudo igual. Então, se é tudo igual, por que todo mundo não faz? Não faz. Né? Mas a gente entende também que a pessoa não está mais agora limitada pelo corpo, mas pelo emocional, né? A gente está falando em termos de cuidados, mas a gente pode pensar também que tem muitas famílias que arcam com despesas financeiras. Que é em termos de valores mesmo, né? Que você vai colocar no papel, é mais visível isso, é concreto. A família muitas vezes tem que pagar um convênio, ou uma despesa com remédio, porque muitas vezes o dinheiro da aposentadoria não é suficiente para poder suprir isso. Então tem esses conflitos financeiros que acarretam na família, né? Então um pode mais, um pode menos, e aí gera esses conflitos familiares. Que eu vejo que família é tudo igual. Vão passar pelos mesmos problemas. É verdade. E falta sempre amor, né? Verdade, falta amor. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, justo Deus. Nós temos essa questão da velhice e as pessoas na velhice, elas mudam um pouco a maneira de ser, elas parecem que ficam mais irritadas, mais nervosas, mais teimosas. Por que, Sandra? O que acontece com a pessoa na terceira idade? Está muito ligado à questão realmente da condição física da pessoa mesmo. A parte cognitiva, que é o conhecimento que vai realmente tendo um desgaste, e a condição física. Porque na terceira idade é muito comum você ver, o raciocínio não é mais o mesmo. As demências mentais, as doenças. O esquecimento, que não chega a ser uma demência ainda, né? Sim. Mas tem muito, né? Mas tem muito. É pelo próprio desgaste. É como se fosse uma máquina, né? Quanto mais usada é a máquina, um computador, podemos dizer, mais problema vai ter. E o idoso também é a mesma coisa. Eu vejo que é um desgaste realmente por conta da vida. Eu vejo que é o peso, muitas vezes, dos anos que a pessoa já viveu, da questão emocional que vem junto. Então a gente percebe que o idoso ele tem realmente mais teimosia, são mais... se você mudar a rotina deles, eles já ficam muito bravos. Pela condição realmente da fragilidade mental e emocional que eles passam a ter. Voltam a ser crianças emocionalmente falando. Eles têm essa fragilidade e a gente percebe que eles estão mais predispostos a desenvolver uma demência que está associado aí ao Alzheimer, que é muito comum. Muitas vezes uma esquizofrenia vai desenvolver, tá? Claro que a esquizofrenia pode ser numa vida jovem, mas a gente vê isso no idoso. Então, pela condição da fragilidade realmente que ele tem, tá? Eu percebo que é mais a condição física mesmo e mental da sobrecarga da idade que vem junto. Isso fica mais teimoso, tem que ter mais paciência. E por isso que a pessoa que está tratando a família tem que ter muito amor, muita paciência, né? Porque ele vê assim que se você muda a rotina dele, por exemplo, é como se você tirasse o chão dele, né? A segurança dele. Então a gente percebe até assim, tem idosos que só comem naquele prato, passa a comer naquele prato, naquele mesmo prato, naquela mesma xícara, ele toma um café. É como se ele é a segurança dele, né? Eu vou até ali, é a minha forma de se relacionar com o mundo. Eu durmo com esse cobertor. São coisas de criança, se você vê. A criança dorme com aquele cobertor. Então você vê muito idoso dessa forma. É o senso de segurança que ele tem naquele mundo dele. Apesar dele ser muito mais maduro
saber muito mais sobre a vida, ele volta a ter umas coisas de criança, então. É o senso de segurança. Por causa da segurança. A segurança que a gente vê que é o mundo deles, né? A rotina deles. Então, se você muda um pouquinho, eles se perdem naquele mundo deles, né? E aí é por isso que talvez eles fiquem mais bravos, mais irados, eles não gostam, se sentem invadidos, né? Digamos assim, falando do mundo deles. No Brasil, parece que os velhos não são muito respeitados, não é verdade? O que eu vejo muito é que tem muita coisa, muitos programas para crianças no Brasil e pouca atenção para os idosos, que precisavam pelo menos ter, no final da vida, um pouquinho mais de atenção e de amor. Como o brasileiro vê isso e os outros países veem isso? O Brasil é um país, até então, né? Um país jovem, podemos assim pensar. Então, tem todos esses trabalhos para crianças e jovens. E é questão de cultura mesmo. Nós não estamos preparados para receber esse idoso. Hoje tem se falado bastante de que o Brasil tem crescido essa faixa etária e que provavelmente em 2025 nós teremos mais de 20% de idosos. Veja que é cultural mesmo. A nossa sociedade ela está muito relacionada à questão de trabalho, de desenvolvimento. Então eu só consigo ser alguém se eu trabalho, se eu produzo. Então, se eu deixo de produzir, se eu deixo de fazer algo, então eu perco minha função, o meu papel. Então, é uma transição que nós estamos vivendo, porque hoje a gente vê na mídia falando um pouquinho dessa questão da previdência social, como reestruturar isso. Porque já que nós seremos um país idoso daqui a alguns anos, como é que nós vamos cuidar desses idosos? É uma problemática que nós estamos vivendo. É verdade. E que tem países na Europa que já vivem isso. A Itália, por exemplo, é um país idoso. Se você pegar o censo deles lá, não tem jovens, muitos jovens. Eles já vivem isso. A Europa é um continente mais velho. Então, eles já têm essa condição. Os países mais desenvolvidos já conseguem trabalhar melhor essa cultura. Se nós pensarmos no japonês, por exemplo, eles têm um respeito por esse idoso. Já é incutido na criança o respeito pelos mais velhos. E nós, no Brasil, não temos... A pessoa fica idosa, parece que ela é excluída, né? Nem vai numa festa mais. Tem muito idoso que não gosta mesmo de sair da casa. Né? Então, muitas vezes, nós temos que fazer a festa na casa dele. Às vezes, ele não gosta também dessa rotina. E é mais cômodo. Ah, você não quer ir? Tá bom, fica aí mesmo, né? Mais cômodo, enquanto a gente devia incluí-lo, não excluí-lo, né? Fazer algo que ele possa, dentro daquilo que ele se identifica, né? Então, na verdade, tem países que fazem... Você falou também dos judeus, né? Antes nós estávamos conversando. O judeu, ele tem um preparo para o idoso. Não sei se a palavra seria preparo, mas existe toda uma questão de respeito desde a infância. Já passam para os filhos que é importante esse respeito com os mais velhos, que a questão do idoso está relacionada à sabedoria, que você deve ouvir os conselhos dos mais velhos. Então já tem trabalhado nessa cultura do judeu essa questão desse respeito, dessa convivência. E até porque, se você for ver, os idosos, a família moram quase todos juntos, né? O povo judeu tem essa cultura de morar próximos uns dos outros. Isso facilita, né? Então, na nossa cultura, nós temos isso. Casou, você já... Não que isso esteja errado, cada um vai ter a sua vida realmente. Uhum. Pelo menos é esperado isso, essa independência. Porém, acaba sendo de não querer ficar ajudando esse idoso mais tarde, né? De ter essa responsabilidade. Eu acho que no Brasil também tem esse negócio do respeito. Hoje em dia não tem nem respeito para a mãe, para o pai, que dirá para o mais velho, para o avô, né? Então, nós somos uma questão da sociedade tá falha nesse quesito, vamos dizer assim. Eu acredito que na estrutura familiar no geral, né? Eu vejo que, como você falou, não é só com o idoso. Nós vemos uma falta de respeito com todos, né? Então, eu acredito que é mais acentuado com o idoso. Já que ele não pode me dar algo, então por que eu tenho que dar algo para ele? Então, eu vejo que é uma cultura muito de o que você pode me oferecer. Né? E muitas famílias acabam cuidando do idoso por conta do dinheiro do idoso, né? É verdade também. Então, tem esse lado, né? O que ele pode me oferecer. É uma questão realmente, se você vê, é um egoísmo. É uma falta de amor e um egoísmo junto ali.
Certo. Sandra, espiritualmente, a gente sabe que espiritualmente, no envelhecimento, quando a pessoa tem uma vida com Deus, ela encara melhor a velhice, não encara? Sim, a gente percebe que quando o idoso ele tem realmente um conhecimento cristão, ele tem um conhecimento de Deus, ele vai se preparando, né? É como se fosse diário isso. Ele sabe que algum dia ele vai morrer, mas o idoso ele sabe que ele está mais próximo disso. Então ele já vem se preparando para isso. A gente percebe que emocionalmente a pessoa que acredita em Deus, que ela tem toda a sua espiritualidade, ela desenvolvida, digamos assim, ele consegue vivenciar isso melhor. Porque a pessoa que não acredita em Deus, que ela não tem isso dentro dela, ela tem uma dificuldade de trabalhar essas questões da morte. A pessoa que tem Deus, ela consegue entender. Ela tem uma visão do futuro, né? De eternidade, a pessoa cristã. Então ela sabe que a vida não termina ali, ela vai continuar. E a pessoa que não tem Deus, ela não tem uma perspectiva futura, né? Que tristeza, não? Porque não tem esperança, morre e acaba. Então a pessoa não vai nunca querer morrer mesmo, e sempre vai ter medo mesmo, né? E que a gente pode pensar assim, que normalmente a pessoa idosa é que vai buscar mais de Deus, né? Na verdade, a gente não tem que pensar dessa forma, nós temos que buscar de Deus sempre, para ir já trabalhando isso em nós, né? Para ser mais fácil de entender que é uma missão, né? A nossa vida tem uma missão, tem um começo, meio e fim. E aí nós cumprimos aquilo que Deus nos propôs a fazer. Eu vejo que é esse fechamento. Que quando a pessoa tem Deus, ela entende a missão dela, ela entende o propósito dela, o porquê que ela nasceu, por que ela viveu. E aí ela tem um significado dessa morte. Eu vejo dessa forma que, emocionalmente falando, a pessoa ela entende essa missão dela. Então, Sandra, pensando bem em tudo que você está falando e que a gente tem meditado aqui, não é porque a pessoa está velha ou ela já está mais idosa, assim, que Deus já acabou com os propósitos dele para a pessoa. Às vezes, muitas vezes, a Bíblia até diz que na velhice ainda darão frutos as pessoas que temem ao Senhor. Então, a grande verdade é, estar velho não quer dizer que acabou a vida para as pessoas, espiritualmente falando. Deus ainda pode usar essas pessoas, certo? Deus ele tem um propósito para cada pessoa, e mesmo sendo já idosa, ele pode desenvolver dentro das suas limitações também, porque a gente percebe que a condição física já não é mais a mesma, mas a pessoa tem condição de fazer algo. Ela precisa entender qual é o motivo dela. A gente percebe que quando a pessoa ela tem Deus, ela consegue trabalhar melhor isso, ela consegue enxergar que ela tem uma razão de viver. De repente morreu o cônjuge dela, mas ela tem Deus. Tem um reino de Deus para poder desenvolver algo. E a gente percebe que essas pessoas conseguem trabalhar melhor isso e ela vai elaborar melhor essa questão da velhice dela. A gente vê que isso, ela se torna mais feliz, é mais saudável para essa pessoa entender que Deus tem um propósito sim para ela, mesmo na velhice. Olhando para a vida de Abraão, ele teve filhos, ainda Deus deu a ele uma herança. Ele esperou com 70 anos, com 80 anos, quando ele teve 100 anos é que ele foi ter o filho. Então, se Abraão tivesse falado, puxa, eu estou velho, vou morrer, talvez ele tivesse já perdido todo o propósito de Deus aqui nessa terra, que era ele ter um filho e ser abençoado, ter uma grande nação através dele, através do filho dele. Ele esperou, não ficou lá em depressão e ficou esperando em Deus o propósito que Deus tinha para a vida dele. E Deus deu, eu creio que Deus também deu para Abraão com 100 anos, porque ele sabe a hora certa de dar. Talvez Abraão tivesse emocionalmente e espiritualmente muito mais firme para poder receber então aquela promessa, para poder ajudar Isaac a ser um homem de Deus. E outra pessoa que eu vejo que foi Moisés, que com 80 anos começou o ministério dele de libertar o povo de Israel. Então, talvez as pessoas que estão um pouquinho mais velhas aqui possam estar pensando um pouco com a gente aqui. O fato de ser velho não quer dizer que Deus esqueceu e acabou o propósito de Deus para você. Não acabou o propósito de Deus para a sua vida. Mas estamos numa fase terminal. Então vamos aproveitar melhor essa vida para fazer aquilo que agrada a Deus
para cumprir o propósito de Deus na nossa vida. E uma hora que Ele achar que é a nossa hora de ir embora e de morar com Ele lá no céu, naquele lugar maravilhoso que Ele tem para nós, aí nós vamos desapegar dessa vida e vamos para outra. Se preparar mesmo, como você falou, né? Moisés com 80 anos. Você pensar na nossa realidade, o que uma pessoa de 80 anos, o propósito que ele tinha, a missão que Deus deu para ele. Então eu vejo que realmente a gente precisa, o idoso ele precisa ter um propósito, uma razão, para que ele possa viver mais intensamente aquele momento. Claro que dentro da realidade dele, mas ele sim tem um papel a cumprir, para que ele possa ser mais feliz, mais saudável, emocionalmente falando. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que Eu estava aqui lembrando da minha mãe e do meu pai. Meu pai morreu muito novo, com 57 anos, e minha mãe ficou com 55, ficou viúva. E se fosse pensar como qualquer pessoa um pouco mais idosa, ai, meu marido morreu, agora o que eu faço? Não tenho mais o que fazer. Mas como ela era uma mulher de Deus, ela entendeu que Deus tinha deixado ela aqui com um propósito. E ela viveu até 85 anos fazendo a obra do Senhor. Enquanto com 57, Deus achou por bem levar o meu pai. Você também teve uma experiência dessa, esses dias. Sim. Como que foi essa experiência para você? Então, é difícil você entender assim a questão da separação, né, dolorida. Mas eu vejo que a minha mãe estava pronta, com 84 anos. Você perdeu sua mãe esses dias? Perdi. Ela tinha 84 anos, mas era uma mulher de Deus. Sim, uma mulher de Deus. E ela foi se preparando para isso. Então, nós percebemos que nos últimos dias dela, né, no hospital, embora ela não teve nenhuma doença grave, né, simplesmente ela teve aí uma questão de condição do organismo dela estar debilitado. Mas nós podemos perceber assim, é um choque para você ver a sua mãe que está se definhando aos poucos, né, e que você tem que cuidar dela, né? E percebendo isso, mas a gente viu nela que ela sabia que era chegada a hora. E ela estava pronta, e ela verbalizava isso. Então isso traz segurança para você desse momento, que é esse desapegar mesmo. É que você é dolorido a separação, mas quando você separa e sabe que a pessoa cumpriu esse propósito, ela entende isso, é mais fácil. Sandra, eu queria muito que você contasse uma experiência que sua mãe teve no hospital. Uma experiência com Deus que ela teve. Para ajudar as pessoas que talvez estejam aqui, chegando perto da sua partida, e você escute isso que a mãe dela teve como experiência. Então, a minha mãe foi internada, né, e ela ficou quase 40 dias. Nos primeiros dias que ela estava lá, ela falava, mas algumas coisas meio assim, sem muito nexo. Mas conversava, momentos lúcidos, momentos não. E aí depois ela entrou num estágio que podemos chamar de vegetativo mesmo. De só abrir os olhos e não conversar com ninguém. E estava se alimentando por sonda. E foi um período difícil, porque a gente não entendia o que estava acontecendo. E eu me lembro que numa das noites, assim, ela não ficou nem um momento sozinha. Nós fizemos revezamento com ela, familiares, amigos, que nós somos muito gratos por isso. Então a família se mobilizou para cuidar nesse momento. E aí, quando ela retomou, teve um dia lá que ela retomou a consciência. E eu perguntei para ela, falei para ela naquele dia, falei, mãe, você ouvia, nós conversamos com você? Ela falou, sim, eu ouvia. Eu sabia quem estava. E eu perguntei para ela, por que a senhora não respondia? E ela falou assim, porque uma voz falava que não era o momento. E aí eu perguntei, mas essa voz trazia paz ou trazia medo? Ela falou, não, trazia paz. Deus falava comigo que não era o momento de conversar com vocês ainda. E ela contou que ela estava num momento, num lugar,
que ela olhava, estava sozinha, a impressão que dava que ela estava como criança e que ela viu um portão. E que esse portão era muito estreito e ela estava tentando passar. E ela ouviu, ela falou assim, eu vi Jesus falando comigo que não era o momento. E que tinha algumas pessoas que precisavam de mim ainda. Então era uma missão que ela tinha que cumprir. Mesmo naquele momento. Porque eu tenho pessoas da minha família que não conhecem Deus, né? E ela retomou, ela falou, eu precisava falar com essas pessoas. E ela falou que ela via nós, os filhos, com vestes muito bonitas, vestes de festa mesmo, de princesa, ela usou até esse termo. E é engraçado porque assim, a minha mãe é muito simples, ela não teve esse conhecimento de escatologia, de entender que nós vamos estar na bodas do Cordeiro. Então, no conhecimento dela, ela via isso. E ela enxergava nos filhos, ela até falou, eu, o João, todos os filhos com dentes de ouro. Eu falei, mãe, e qual é o significado disso? Ela falou, Sandra, é a alegria. A alegria. E ela até citou o nome de um irmão meu, que não é convertido, ela falou, inclusive seu irmão. E a gente sabe que uma das pessoas que sempre ela fala, e do meu pai também, ela chorou muito. Né? Ela falou, eu vejo que seu pai precisa disso. Então, e ela voltou, até nós estávamos conversando, mas tem momentos que ela não está lúcida, mas dentro dela, ela está falando de Deus. E ela estava numa paz tão grande, ela falava, eu não tenho problema nenhum com ninguém, eu sou com o coração livre. E de um amor, de uma afeição, a fisionomia dela era diferente, porque ela estava até então adoentada. E ela ficou nesse período durante 15 dias, até que os últimos 2 dias antes que ela veio falecer, que ela ficou mais debilitada. E o semblante dela não era mais de uma pessoa doente, até a médica falou, sua mãe não está doente mais. Foi quando a gente começou todo o processo de trazê-la para casa. Mas o semblante dela não era mais de uma pessoa doente. É engraçado isso. E ela contou dessas experiências. Ela falou também de um momento em que ela sabia que ela estava sendo realizada uma cirurgia nela, porque ela teve uma pedra no canal da Billings, que não pôde ser retirado. E ela falou, nesse momento eu via que alguma coisa estava sendo curada em mim. E de fato, ela teve 2 dias que ela teve sangramento na urina. E os médicos fizeram os exames e não dava nada. Então foi assim uma experiência assim, não sei se engraçado, surreal, de que ela falava. E eu tenho sobrinhos que também não são convertidos e que ficaram com ela ali, né? Os netos. Ficaram com ela no hospital e puderam ouvir as histórias dela, as experiências. E eles ficaram assim, espantados de ver. E teve um momento que a minha irmã, teve um momento com ela, que a minha irmã estava com ela. E aí meu sobrinho foi fazer a troca, né, de acompanhante. E a minha mãe falou para minha irmã é convertida, minha irmã é cristã. Não esqueça das suas pedras preciosas na sua cabeça. E a minha irmã, no momento, minha irmã não associou. Eu falei, Lu, é a coroa da vida, Lu. E a minha mãe falou isso para minha irmã, não perca. Então eu vejo assim que ela cumpriu o propósito dela, ela enxergou isso, ela precisava também desse momento. Eu vejo que tudo Deus ele faz perfeito. É verdade. Há um sofrimento pra gente, mas eu entendo no meu coração, porque uma das orações que eu fiz lá, quando ela estava no momento de vegetativo, eu falei para Deus, eu acredito que ela ouviu, porque ela falou que eu ouvi, que Deus pudesse pelo menos fazer com que ela voltasse à lucidez para que pudéssemos conversar sobre algumas coisas. Então Deus trouxe um conserto, eu vejo, para a família, para ela também, né? Porque ela falou para nós, eu sei para onde eu vou e vocês precisam saber também para onde vocês vão. E ela verbalizou isso não só para nós que somos cristãos. Ela falou para todos que foram vivos. Então eu vejo assim que foi um testemunho, ela chegou no momento, a gente via isso. Então ela teve uma visão ou uma experiência. Sim. Deus a levou até o céu, só que disse, você ainda não vai entrar. Então, ela verbalizou isso e eu vejo que ela, assim, pelo semblante, pastora Vera, porque eu vejo quando a pessoa fala, eu tive uma experiência com Deus. Você vê a pessoa a fisionomia dela não era mais de doente. Verdade. E isso a médica falou. Sua mãe não tem fisionomia de doente. Ela mudou assim. Então isso foi muito impactante. E muito impactante também para a gente que escuta, porque é a segurança da vida eterna. Sim.
É você saber que realmente, a gente sabe biblicamente, agora, uma pessoa que teve uma experiência dessa, volta muito fortalecida e fortalece a família. Sim, sim. E aí, para quem não está bem com Deus também, a pessoa fica com a pulga atrás da orelha. Eu preciso tomar uma posição, senão, né, como é que eu faço para morar nesse lugar maravilhoso? Isso. Então, foi essa a conversa assim, que nós tivemos com os nossos irmãos que são cristãos. Mas tem momento que a mãe não está lúcida. Eu falei, mas não importa. O importante é a experiência que ela está tendo e esse momento que ela está vivendo. É a experiência dela. Eu vejo isso que é o momento que Deus preparou para a nossa família também. Porque aí, muitos daqueles que não conseguiam ouvir, ouviram. Porque a minha mãe estava falando no momento ali. Então tiveram que aceitar e ouviram. E eu tenho certeza que eles estão pensando sobre isso. Amém. Deus permita, em nome de Jesus, que toda a sua família tome essa posição e todos que estão nos ouvindo também possam tomar uma posição de estar bem com Deus, de chamar Deus para ser seu amigo, seu salvador, para que depois Ele possa preparar lugar para você. Ele disse isso, na verdade, eu estou indo preparar lugar para vocês. E chega nessa hora da morte, a gente só fica pensando aqui nessa terra, apegado demais aqui, mas tem que entender que vida eterna, que a vida é eterna e continua lá no céu para aqueles que confiam em Deus, que buscam a Deus. Não que buscam uma religião, você tem que entender bem isso, mas que buscam a Deus verdadeiramente, que tem uma mudança de vida. E também aqueles que não querem nada com Deus. Eu sinto dizer, é uma pena dizer, mas é uma verdade. A Bíblia diz que a vida eterna continua. Agora, não mais com Deus, para aqueles que não creem. É uma pena, mas é verdade. Então, Sandro, eu quero agradecer muito por tudo que você veio falar. Essas palavras são sábias, porque do ponto de vista do psicólogo, do ponto de vista emocional, é interessante a gente ver a vida nesse prisma, de uma maneira mais inteligente de ver a vida, do lado emocional. E do lado espiritual, muito mais inteligente ainda, muito mais bonito de ver. Muito obrigado porque você tem vindo aqui, sempre nos abençoado. E obrigado por ter compartilhado essa última experiência da sua mãe, que foi maravilhosa, né? Que teve essa experiência com Deus. E já é uma mulher de Deus, mas que ela viu com os próprios olhos, então, aquilo que a aguardava. Glória a Deus. É a esperança de todo cristão. Aleluia. Obrigado. Você poderia dar umas palavras para as pessoas que estão nos escutando, estão nos vendo, escutando só não, vendo, né? Que estão nos vendo, o que você gostaria de compartilhar com eles? Eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar compartilhando os conhecimentos com vocês e passando um pouquinho do que nós vivemos com a minha mãe, né? E sabendo que o envelhecimento faz parte do ser humano, mas o envelhecer entendendo e respeitando os limites que a vida impõe é importante. E muito mais com Deus, né? Porque a gente entende esse propósito que Deus tem para as nossas vidas. E aí sim nós vamos estar prontos para a eternidade, para aquilo que Deus nos fez cumprir nessa vida. Então, obrigada e Deus abençoe. Queridos, esse tipo de programa nos faz pensar bastante, né? Sobre a idade, sobre a parte física, que às vezes fica mais limitada na velhice, a parte emocional, que parece que mesmo sendo velho, muitas vezes a gente não amadurece, né? Mesmo a pessoa tendo uma certa idade, ela amadureceu emocionalmente, muitas vezes. E nos faz olhar a parte espiritual. Que você possa entender o seguinte: se estiver ficando velho, louva a Deus. Não é muito fácil. Eu fiz também 60 anos esses dias. E para mim tem sido um grande aprendizado. Porque você vai chegando o seguinte, repensando sua vida em muitas áreas. E você vai querendo ser muito mais produtivo, você vai querer cumprir, de fato, todo o propósito que Deus tem para você nessa vida. Então, eu quero estimular você. Velhice é um tempo que Deus está te dando para você repensar sua vida e para que você valorize as coisas mais importantes nesse último tempo. Como sua vida com Deus, que é a mais importante de todas. E se emocionalmente tiver muita mágoa, muita tristeza, está na hora de você deixar
Deus trabalhar tudo isso para que você fique livre, para viver mais leve essa última fase da sua vida. É a última fase, mas com Deus não termina nunca. Não vai terminar aqui na terra. Vai continuar lá no céu. Então essa é a alegria daquele que espera em Deus. Eu gostaria muito que você tivesse esse encontro com Deus. Da mesma forma que eu tive, que a Sandra teve, que a mãe da Sandra teve, que meu pai teve. Pessoas que tiveram, que quiseram Deus. Se você quer de fato conhecer a Deus de verdade, não é uma religião somente que te leva até Deus. Você tem que querer. Fala na sua casa: Deus, eu quero me encontrar contigo. Me mostra, por favor, o caminho. Me leva onde o Senhor acha que eu tenho que andar. Por favor, me dá uma experiência com o Senhor. Eu quero também, quando tiver, Senhor, no último dia da minha vida, no último suspiro, ter a segurança de que eu vou morar com o Senhor eternamente. E só isso você pode fazer só agora durante sua vida. Depois da sua morte, a Bíblia diz que não adianta a gente fazer mais nada. Porque uma vez que o homem morre, a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, em Hebreus, que o homem pode morrer uma só vez e depois disso vem o juízo. Por isso que você tem que tomar cuidado. A velhice é um tempo que vai vir para todos, se não morrermos antes. Mas se Deus quiser, você vai chegar até a velhice. E na velhice, não só nela, pensar muito mais em Deus. Chamar o Senhor Deus para ser o seu Salvador, Jesus para ser o seu Salvador. Para Ele mudar a sua vida agora. Para você ser feliz desde já. E quando você morar, for para o céu, quando morrer, der o último suspiro aqui, e for morar lá no céu com o nosso Deus, você continue essa vida de alegria que começou um dia aqui nessa terra. Essa segurança de saber que Deus é o seu Senhor, o seu Deus, e o que cuida de você. Esse Deus te ama muito. Queria muito que você soubesse disso. Eu queria muito que você sentisse o abraço de Deus na sua vida agora, na sua casa. E soubesse que Ele um dia veio para te dar vida e vida com abundância. Então, meu amado, que está aí às vezes meio chateadinho, meio depressivo, porque está meio velhinho, vamos lá, o Senhor é contigo. Importante que você talvez fisicamente não esteja tão bem, mas espiritualmente você pode ter grandes experiências com Deus. E isso vai animar você, vai te deixar abençoado e vai deixar você muito feliz. Que Deus te abençoe muito, muito mesmo. Eu quero orar por você agora, pedindo que a graça de Deus penetre o seu coração e traga toda a alegria que só Ele pode trazer. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor possa ajudar os teus filhinhos que estão assistindo agora esse programa. Sejam jovens, velhos, sejam quem for, ó Deus, a idade que for, mas que seja, Deus amado, uma oportunidade que essas pessoas possam ter de entender que a vida um dia terminará, mas que se a gente tiver uma decisão com o Senhor, nós podemos viver eternamente contigo, Senhor. Eternamente. Que a vida aqui na terra termina, mas que continua junto com o Senhor aí no céu. Senhor Deus, essa é a nossa esperança, essa é a nossa fé. Eu quero pedir que essa fé esteja com essa pessoa que está escutando esse programa e que ela possa acolher essa palavra em nome de Jesus e pedir: Senhor Jesus, me ajuda a ser uma pessoa salva. Entra no meu coração, perdoa os meus pecados. Em nome de Jesus, eu te peço que essas pessoas possam ter essa experiência maravilhosa contigo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus te traga muita alegria e paz. Tu és a